Fala, turma linda, professor Diogo aqui mais uma vez no canal Biologia com o Diogo para resolvermos questões de concurso público, certo? Dessa vez iremos resolver questões cobradas pela banca FGV. A FGV é uma banca de altíssimo nível, então você resolvendo questões da FGV, você está se preparando, certo? Para os concursos. Não esqueçam disso, para a própria banca aqui, claro, a FGV. Eu estou trazendo hoje aqui para a gente discutir um pouquinho, certo? Questões da parte de evolução, da parte de ecologia e também de genética. Três carros-chefes aí da biologia, certo? Então, o professor de biologia que vai fazer concurso, vai prestar concurso, certo? A concorrência é altíssima, certo? Mas você só precisa de uma vaga. Então, fique bem aplicado, resolva muitas questões, certo? Veja as questões nos mínimos detalhes, que eu garanto que o seu tempo vai chegar, a sua hora, certo? Vai chegar, a conta vai fechar e você vai alcançar, sim, a sua aprovação, se você pagar o preço, certo? Se organizar direitinho, ter gerenciamento de tempo, resolver muitas questões. E hoje eu vou mostrar a vocês aqui a pegada da banca FGV, certo? Dentro dessas partes aqui da biologia. Beleza, turma? Se você ainda não faz parte do nosso grupo de WhatsApp, entre aqui na descrição desse vídeo, certo? Aqui está o link, certo? Aqui abaixo na descrição está o link. Você entra, faz parte do nosso grupo de WhatsApp. Lá eu coloco desafios, informações semanalmente, atualizo vocês referentes ao mundo dos concursos. Então, vale muito a pena você ficar lá no nosso grupo de WhatsApp, pegando as informações relevantes referentes aos concursos públicos, certo? E também tudo que acontece no nosso canal, no canal aqui Biologia com o Diogo, certo? Toda vez que tem vídeo novo, eu coloco lá, coloco a data, publico lá também shorts, posts, então vale muito a pena você que está se preparando para concurso fazer parte do nosso grupo, beleza? Se você ainda não está inscrito no canal, faça a sua inscrição, ative o sininho para você ficar por dentro de todas as notificações, certo? E vamos resolver muitas questões agora dentro do nosso canal, certo? E nessa aula vamos discutir esses tópicos aqui, certo? Que eu já mencionei na pegada da banca FGV. Vamos lá? Olha, primeira questão. Uma das figuras mais carismáticas da fauna da Amazônia vive debaixo da água doce dos rios, os botos. Apesar de não serem bichos pequenos, certo? Apesar de não serem bichos pequenos, nem particularmente discretos por onde passam, ainda existem lacunas importantes sobre a ocorrência da ecologia, certo? Sobre a ocorrência e a ecologia dos botos na bacia amazônica. Então, pessoal, nosso texto aqui está falando, certo? Dessas lacunas, dessas explicações ainda que não está tudo totalmente aí esclarecido sobre a ocorrência e a ecologia desses botos ali na bacia amazônica, certo? Esses animais que são fascinantes. Após um levantamento de dados, comprovou-se a ocorrência de populações de 3 espécies de botos no estado do Amapá, beleza? Se compararmos as nadadeiras dos botos com as patas de uma onça, podemos dizer que elas são estruturas evolução na FGV. Veja, o texto trouxe ali falando dos botos, eles são figuras muito carismáticas, certo? Que existe o boto na Amazônia, mas aí nem tudo está esclarecido sobre a ocorrência e sobre a ecologia desses animais. Falou sobre 3 espécies de botos, certo? Mas agora a questão te pede o conhecimento ali da evolução, certo? Para você aplicar aqui nessa questão. Então, o que é que traz aqui? Ó? A nadadeira dos botos e as patas de uma onça. Então, eu vou ter que anotar aqui, observem. Eu vou anotar aqui que a questão está te perguntando em relação a, veja, nadadeiras. Observem aqui o que a questão quer. Ela está te perguntando se ela comparar aqui as nadadeiras de quem? Dos botos, certo? Dos botos com patas. Deixa só eu corrigir aqui, nadadeiras, certo? Olha, nadadeira dos botos com as patas de quem? De uma onça, certo? Pessoal, que estrutura seria essa? Quando eu pego aqui o boto e a onça, nós vamos ver que eles são o quê? Ambos, tanto o boto quanto a onça, eles vão ser o quê? Ambos são mamíferos, certo? Mamíferos. Tanto o boto, certo? Olha, tanto o boto quanto a onça são o quê? São exemplos de
Mamíferos. O boto é um mamífero, a onça também é um mamífero. Eles são mamíferos. Então, eles têm o quê? Eles têm uma ancestralidade comum, beleza? Eles descendem, eles têm ancestrais comuns. Eles vieram de um mesmo, o quê? De um mesmo ancestral. Então, o que ocorreu foi o seguinte: tinha um ancestral, certo? Olha, lá no passado, que deu origem aos mamíferos, beleza? Deu origem, aqui está o ancestral, ó, a linhagem que formou ali o boto, certo? E deu origem à linhagem que formou ali o quê? Que formou, certo? A onça. Pessoal, mas veja, observem bem, certo? Então quer dizer que o boto e a onça, certo? Eles têm um ancestral. Eles vêm de um mesmo ancestral, beleza? Então vou colocar aqui, ó. Aqui você está vendo o quê? O ancestral para o boto e para a onça, certo? Esse ancestral deu origem a linhagens diferentes que seguiram caminhos diferentes. Quando, certo, a estrutura vem de um mesmo ancestral, tem a mesma origem embrionária, beleza? Mas aí os seres seguiram caminhos diferentes, olha, seguiram caminhos diferentes. E o que? Houve uma convergência, houve uma divergência. Eles divergiram para locais diferentes. O boto, está certo, foi viver na condição aquática, enquanto que a onça está adaptada ali ao ambiente terrestre, ela entra na água também às vezes, mas aí ela é mais, está certo, adaptada ao ambiente o quê? Terrestre. Pergunto a você, pessoal, observe. O boto e a onça, eles vivem no mesmo tipo de ambiente, têm o mesmo hábitat? Não, não é isso? Mas aí, então, a nadadeira do boto e a pata da onça, a nadadeira serve para quê? Serve para nadar, beleza? Então, posso dizer aqui, ó, que essa nadadeira aqui, ela vai servir para quê? A nadadeira aqui vai servir para, certo? A nadadeira aqui vai servir para nadar, não é isso? Enquanto que as patas servem para quê? Para andar, para correr, não é isso? As patas da onça. Então, esses órgãos aqui que vocês estão vendo, a nadadeira, certo? A nadadeira e, certo? A pata tem funções diferentes. Aqui serve para nadar, aqui para andar, para correr, certo? Então, veja, eu estou dizendo que o órgão vem de um mesmo ancestral, não é isso? Vem de uma mesma origem embrionária. Quando o órgão tem, vamos lá escrever aqui, olha, tem o quê? Quando o órgão tem a mesma origem embrionária, tem o quê? A mesma origem embrionária. Porque vem de o quê? De um mesmo o quê? Mesmo ancestral, concorda? E pode ter, olha, mesma função ou função que diferente. Toda vez, pessoal, preste atenção agora no que eu vou falar, beleza? Vamos aqui, olha, observar tudo com bastante calma. Toda vez que o órgão tem a mesma origem embrionária, porque veio de um mesmo ancestral, ele vai ser classificado como órgão que? Como órgão homólogo, beleza? Vai ser classificado como órgão, pode cair na sua prova assim também, ó. Estrutura homóloga. Então, órgão homólogo é aquele que tem a mesma origem embrionária, certo? Olha, não esqueça. Órgão homólogo veio de um mesmo tipo de quê? Os seres vieram de um mesmo tipo de ancestral. Agora, cuidado na função, certo? A função pode ser a mesma ou não, beleza? A função pode ser a mesma. Olha, pode ser a mesma função esses órgãos, ou pode ter função que é diferente. No caso aqui, a nadadeira do boto e a pata da onça, tá certo? Olha, a pata da onça, mais adaptada ali para andar, para correr, certo? Para nadar também, tá certo? Porque ela também sabe nadar, utilizando ali as patas. Mas aí vejam, o que é que eu quero dizer aqui para você? É que os órgãos homólogos, eles podem ter a mesma função ou função diferente. Quer um exemplo?
Por exemplo, o morcego, a asa do morcego e o braço humano. A asa do morcego, que é um mamífero, e o braço humano são estruturas homólogas, mas veja a função, para que serve o braço humano? Pensa aí nas atividades, certo? Nas ações que o braço humano realiza, e pensa aí para que serve a asa do morcego. Se vocês observarem, esses dois exemplos aqui têm funções diferentes, mas têm a mesma origem embrionária. Ambos são mamíferos, certo? Então, asa de morcego e braço humano também são estruturas homólogas. Então, pode cair na questão falando que a estrutura homóloga sempre tem a mesma função. Vai estar o quê? Incorreto. É a mesma função ou função diferente, beleza? Mas é sempre a mesma origem embrionária, porque vieram de um mesmo ancestral. Tranquilo? Aí, qual foi o fenômeno que houve que está relacionado com esse que resultou nesses órgãos? Foi uma convergência ou foi uma divergência evolutiva? Foi uma divergência. Tinha um ancestral e a partir desse ancestral foram surgindo linhagens diferentes. Então eles divergiram para locais diferentes. Foram viver em locais diferentes, certo? Beleza, turma. Aí veja, essa divergência também pode ser chamada de irradiação adaptativa. Então, a irradiação adaptativa, eles irradiaram, certo? A irradiação adaptativa também, tá certo? Resultou ali em órgãos homólogos, certo? Mas a convergência, convergir, é para órgãos análogos, certo? Órgãos análogos. Depois nós vamos falar sobre ele. É aqueles órgãos que vêm de origem embrionária diferente, como, por exemplo, a asa de um pássaro e a asa de uma borboleta. Origens embrionárias diferentes, mas a mesma função sempre. Análogos. Quer anotar aí? Anote. Os análogos, certo? Eles têm sempre origens embrionárias diferentes. Asa de uma ave, asa de um inseto. As origens embrionárias são completamente diferentes, mas aí eles foram para o mesmo tipo de ambiente, então eles convergiram. Isso é quando for análogo. Mas o boto aqui, a onça, tem o mesmo ancestral, não é análogo, é o quê? Homólogo. Então vamos aqui procurar. A letra A diz que é análogo, as estruturas são análogas. Onde tem análogo eu já posso cortar de cara, né? Isso aqui ó, não é, porque análogo é quando tem origens embrionárias diferentes, nem aqui é também certa a ser e nem a E também não serve. Repetindo, olha, eu vou anotar aqui para que vocês não esqueçam disso. Quando for análogo, tem o quê? Origem o quê? Embrionária o quê? Diferente. Pessoal, não tenho tanto espaço aqui, eu quero que você anote aí, ó. Tem origem embrionária diferente. E a função dos análogos é sempre a mesma. Exemplo. A asa de uma ave e a asa de um inseto. As origens embrionárias são muito distantes, são diferentes, mas a asa serve para a mesma função, beleza? O formato hidrodinâmico do corpo de um tubarão e de um golfinho. Tubarão é peixe, cartilaginoso. Golfinho é mamífero, certo? Veja, mas esse formato aí foi o resultado de quê? De uma convergência evolutiva, porque esses seres vivem no mesmo tipo de ambiente. Isso é órgão análogo, beleza? Mas o nosso exemplo aqui é órgão o quê? Homólogo. Agora me diga aí, qual seria a letra? Letra B ou letra D? Pessoal, a nadadeira do boto, certo? A nadadeira do boto e a pata da onça, certo? A pata da onça, as patas da onça são estruturas o quê? Homólogas, que são resultados de uma divergência evolutiva. Olha aqui a divergência. Eles são originados de um mesmo ancestral, mas aí foram viver em ambientes com condições diferentes. Então eles divergiram, certo? Eles foram para locais diferentes. O que é que está errado aqui, olha? O que é que está errado na letra D? A letra D diz o seguinte: são homólogos, estaria correto, resultado de uma convergência. A convergência, ela está ligada, certo, com órgãos análogos, como já foi explicado aqui, e não homólogos. Então, o nosso gabarito, certo? O nosso gabarito aqui é letra B. Pessoal, certo? Não esqueça, estruturas homólogas, vou repetir, você vai anotar aí para você não errar nunca. E digo a você, beleza? Uma questão no concurso faz toda a diferença. Acredita em mim, beleza? Uma questão faz toda a diferença. E se você errar uma questão dessa, muita gente é bem provável que vai acertar. Estrutura homóloga, sempre a mesma origem embrionária e a função pode ser a mesma ou não.
Isso é homólogo. Exemplo, a nadadeira do boto e as patas da onça. Estruturas análogas, origens embrionárias distintas, mas os seres convergiram para o mesmo tipo de ambiente e os órgãos têm sempre a mesma função, as análogas, beleza? Deixe o like se você está gostando da aula, certo? Compartilhe bastante nosso material e coloque aqui o seu comentário, a sua observação. Qual é a banca que você quer que eu traga questões, certo? Vamos lá, beleza, turma? Questão de número 2. FGV novamente. Continuando, observe. A perda de predadores do topo de cadeia pode perturbar os ecossistemas e desencadear mudanças nas cadeias tróficas. Foi documentada a imigração de tubarões brancos em resposta à presença de orcas em um grande local de reunião de tubarões brancos na África do Sul. Entre fevereiro e junho de 2017, 5 carcaças de tubarões brancos apareceram nas praias, 4 das quais tiveram seus fígados removidos. E aí, quem foi que comeu o fígado desses tubarões, certo? Bem provável que tenha sido as orcas. As orcas, elas predam quem? Os tubarões. Lembrando que, não esqueçam, as orcas são mamíferos, beleza, aquático, e os tubarões são peixes cartilaginosos, condríctes. As orcas, esses mamíferos, matam os tubarões para comer, para se alimentar. Numa relação de quê? De predação, beleza? Continuando. Avistamentos mostraram que os tubarões brancos emigraram após esses eventos de predação. Então, os tubarões brancos estão saindo do ambiente onde eles estavam, estão emigrando, certo? Emigrando é saindo, após essa predação de quê? Das orcas. Estão entendendo? As orcas estão predando quem? Os tubarões brancos. As orcas estão predando os tubarões brancos, comendo, olha, o fígado, como foi dito aqui, olha, a carcaça estava lá e o fígado estava removido, beleza? Porque elas têm essa preferência também. Mas vejamos, então a questão fala de quê? Prestem bastante atenção, certo? FGV, banca de altíssimo nível do jeito que nós gostamos, né? Falou de tubarões, não esqueçam que, desculpa aqui, turminha, os tubarões são, certo? Os tubarões são peixes cartilaginosos, não é isso? Tá aqui os tubarões, ó. E as orcas são mamíferos, beleza? Certo? Aí vejamos, a predação, certo? A predação de que o texto trata é um tipo de relação. Pessoal, veja, predação, o que é que você me diz? A predação é uma relação harmônica ou desarmônica? A predação causa prejuízo a alguém, sim ou não? Causa, não é isso? Então, a predação vai ser desarmônica, beleza? E eu pergunto mais, a predação acontece entre seres de espécies diferentes ou da mesma espécie? Acontece entre seres de espécies diferentes. Então, se é entre seres de espécie diferente, é uma relação o quê? Interespecífica. Anotem aí, o que seria uma relação interespecífica? Aquela relação que acontece, certo? Entre seres de espécies o quê? Diferentes, que no caso seria quem? Aqui, o tubarão, um peixe, e a orca, um mamífero. É óbvio que eles são de espécies diferentes. Interespecífica é a relação que acontece entre espécies diferentes. Só que a predação, pessoal, alguém sofre prejuízo se ou não sofre, então é o quê? Desarmônica. O que seria uma relação desarmônica? É aquela onde pelo menos um dos envolvidos sofre o quê? Sofre prejuízo, sofre danos. Tranquilo, turma? Então, por que a relação aqui é do tipo interespecífica? Porque acontece entre seres de espécies o quê? Espécies diferentes. Se fosse uma relação entre seres da mesma espécie, seria, como é que eu chamaria? Eu chamaria, beleza, de intra. Mas aqui não é interespecífica, é entre espécies o quê? Espécies diferentes. E o que seria uma relação desarmônica? Quando o quê? Me ajude aqui, ó. Há prejuízo. Prejuízo para pelo menos
um dos seres o quê? Da relação. Se pelo menos um sair perdendo, a relação já vai ser o quê? Já vai ser desarmônica, certo? Não esqueçam disso. Se pelo menos um sair perdendo, a relação já vai ser desarmônica. Se a relação acontece entre seres de espécies diferentes, a relação vai ser o quê? Interespecífica. Então a predação aqui que acontece aqui entre a orca e o tubarão, beleza? Orca e tubarão espécies diferentes, então é interespecífica, beleza? Então aqui de cara, o que é que eu já poderia descartar para não perder tempo na prova? Veja, a ficaria, mas a B está dizendo que é intra, então já sairia, né? Intra não serve. Inter pode ser, intra não, né? E aqui também não. Pessoal, intra não é, porque a relação do tipo intraespecífica é aquela relação que acontece, o quê? Me ajude aqui. Ocorre entre seres da mesma, o quê? Da mesma espécie. Por que eu cortei essas letras de cara? Porque está dizendo que é intra e não é. É inter, beleza? Então eu vou pintar aqui de verde porque está correto. Aqui está correto falar que é inter, certo? Interespecífica, ficou entre essas duas, né? Inter e inter. Mas eu pergunto a você, há prejuízo nessa predação? Alguém morre, o tubarão sofre prejuízo. Então a relação é positiva ou é negativa? A relação é harmônica ou é desarmônica? Não é positiva, beleza? É o quê? A relação ela é do tipo, beleza? Ela é do tipo negativa. Agora, cuidado no que eu vou falar, ela é negativa. Para quem morre, claro. Já que uma espécie se beneficia em detrimento de outra. Já que a orca, tá certo? Ela vai ser o predador e o tubarão vai ser quem? A presa. Então, a orca se beneficia em detrimento do tubarão, certo? Então, o tubarão sofre prejuízo. Então, para o tubarão, não esqueça, certo? Que a relação aqui que o texto trouxe, e que já caiu em várias questões de concurso na parte de ecologia, falando dessa relação entre a orca, certo? Esse mamífero, e o tubarão. Elas matam eles para se alimentar, beleza? Agora, uma observação: na natureza, certo? A predação na natureza ali acontecendo de forma equilibrada é necessário para a manutenção do equilíbrio ecológico, certo? Predação, competição, tudo isso vai ser interessante para quê? Para a manutenção do equilíbrio nas cadeias e nas teias alimentares. Mas para aquele ser que vai sofrer o prejuízo, que vai morrer, que vai ser a presa, é óbvio que a predação vai ser o quê? Negativa. Mas para o ecossistema como um todo, para quando está ali de forma equilibrada, é sim benéfico para o ecossistema para o quê? Para, certo? Controlar as populações ali dos indivíduos, manter as cadeias e as teias em equilíbrio, certo? Ecologia é fantástico, beleza? E a FGV traz de uma forma muito contextualizada e muito interessante também, não é isso? Vamos lá, FGV mais uma vez, olha. Descobrir a identidade do rei Ricardo III da Inglaterra foi mais fácil, graças a uma curiosa circunstância. Os descendentes de sua mãe, da mãe de quem? Do rei Ricardo III, certo? Os descendentes da sua mãe, olha o que a questão disse aqui, ó. Cecily Neville incluíram mulheres durante meio milênio. Os descendentes da mãe do rei, certo? Incluíram o quê? Mulheres durante meio milênio. A facilidade da pesquisa se deveu ao seguinte fato. Pessoal, então eu quis, tá certo? Descobrir a identidade do rei Ricardo III da Inglaterra. E aí foi uma tarefa mais fácil do que se imaginava, beleza? Por quê? Graças a uma curiosa circunstância. Os descendentes da mãe dele, da mãe de quem? Do rei, incluíam mulheres durante meio milênio. E aí, veja, então eu peguei ali, certo, os descendentes da mãe dele, e nesse período aí, nesse meio milênio, tinha mulheres ali para nós irmos analisando, beleza? A facilidade da pesquisa se deveu ao seguinte fato: só as mulheres recebem genes mitocondriais. Como assim? Só as mulheres recebem genes mitocondriais.
Pessoal, anotem uma observação aí. As mitocôndrias, beleza? As mitocôndrias, elas têm DNA próprio. Não esqueçam disso de forma alguma. Elas têm o quê? DNA próprio. Só que o DNA mitocondrial, DNA o quê? Mitocondrial, só é passado de mãe para filhos. Passa de mãe para filhos. Quando eu falo filhos, eu estou falando também de filhas, beleza? Então quer dizer que eu, você que está aí, qualquer pessoa recebeu o DNA mitocondrial somente da mãe e nunca do pai, beleza? Então isso aí você deve anotar com todo o cuidado do mundo, porque essa parte aqui é muito cobrada. Veja, a mitocôndria, nossa usina energética, tem DNA próprio, sim ou não? Tem. O DNA mitocondrial, eu herdei de quem? Do pai ou da mãe? Eu herdei somente da minha mãe. E minha mãe herdou de quem? Da minha avó. E a minha avó herdou de quem? Da minha bisavó. E nunca dos indivíduos do sexo masculino. O indivíduo do sexo masculino tem DNA mitocondrial? Tem. Homem tem DNA mitocondrial? Tem. Mas ele herdou isso de quem? Da sua mãe. E a mulher herdou isso de quem? Da sua mãe também. Então guarde na sua cabeça. O DNA mitocondrial só é herdado. Qualquer pessoa, sendo homem ou mulher, só vai herdar o DNA mitocondrial de origem, o quê? O DNA mitocondrial, ele sempre vai ter origem o quê? Origem, vou escrever aqui, olha, materna. Sempre a mãe passa para os seus filhos do sexo masculino ou do sexo feminino. Então, durante a fecundação, eu tenho aqui, olha, o espermatozoide e eu tenho aqui o ovócito, certo? O citoplasma, a organela mitocôndria, vai estar onde? A mitocôndria que tem o seu DNA ali, ela está no citoplasma, beleza? Ela está aqui, olha, no citoplasma. No citoplasma de quem? No citoplasma do ovócito. E o espermatozoide não manda as mitocôndrias dele na fecundação, beleza? As mitocôndrias do espermatozoide, o espermatozoide, vou repetir, as mitocôndrias, vou até riscar aqui de vermelho, olha, as mitocôndrias do espermatozoide não são enviadas durante a fecundação, então só fica com as mitocôndrias de quem? Do ovócito. Então, quando unir aqui, olha, quando unir aqui o espermatozoide mais o ovócito, a mitocôndria que está aqui, foi de origem o quê? Foi de origem materna. Logo, o DNA dessa mitocôndria vai ter o quê? Origem materna sempre, beleza? Então, veja o que a letra A está dizendo aqui. Observe aqui comigo. Só as mulheres recebem genes mitocondriais. Não, certo? Tanto os homens quanto as mulheres recebem genes mitocondriais. Agora, é só as mulheres que mandam o gene mitocondrial, que doam o gene mitocondrial, certo? Mas falar que só elas recebem, não. Os filhos masculinos também recebem, certo? Mas sempre é de origem o quê? Sempre é de origem materna. Só as mulheres transmitem genes mitocondriais. Agora ficou lindo, né? Somente as mulheres transmitem genes mitocondriais. Então, é certeza. A tua mitocôndria que tem aí, certo? Teu gene da mitocôndria aí, o teu DNA mitocondrial, certo? Porque genes são pedaços, são trechos do DNA, veio da sua mãe, beleza? Somente as mulheres transmitem os genes mitocondriais. Então aqui, pessoal, olha, quando eu fui analisar a família ali, certo? Do rei Ricardo, os antepassados deles, olha, os descendentes de sua mãe, certo? Incluíam mulheres durante meio milênio. Então, o que é que acontece aqui? Dava para nós analisarmos essas mulheres aí se, certo? Elas tinham ali o mesmo DNA mitocondrial, beleza? Se tem ali essa relação ou não, certo? Aí veja, a transmissão dos genes mitocondriais depende da transmissão do cromossomo X. Como assim? O cromossomo X, pessoal, é o cromossomo que está no par sexual,
que existe tanto no homem quanto na mulher, só que está no núcleo da célula. E o gene mitocondrial, ele está na mitocôndria, que não está no núcleo, está no citoplasma, beleza? Olha, esse X aqui está no núcleo, e não é disso que eu estou falando, beleza? O que é que eu estou falando aqui? Não é no cromossomo X que eu vou ter genes mitocondriais. Os genes mitocondriais estão no citoplasma e está na mitocôndria, que está aqui no citoplasma, certo? Não tem nada a ver aqui com o cromossomo X, beleza? Continuando aqui, observe. Nos homens, o cromossomo X é sempre de origem materna. Pessoal, não sei se vocês lembram, mas isso aqui está correto. Nos homens, o cromossomo X é sempre de origem o quê? Materna. Sempre de origem materna. Porque o homem, o par sexual do homem, certo? É o quê? O par sexual do homem é XY. Só que esse Y aqui ele herdou de quem? Do pai. E o X aqui ele herdou de quem? Da mãe. Beleza? Olha, mas não é o fato, certo? Não é o fato aqui de que nos homens o cromossomo X ser sempre de origem materna que permitiu descobrir essa identidade dele, certo? Que permitiu desvendar isso, certo? Quando eu falo aqui dessas mulheres aqui que incluíam durante aí esse período de meio milênio. Então não foi aí por conta do X, e sim por conta dos genes mitocondriais, que é sempre de origem o quê? Sempre de origem materna, beleza? Mas lembrando, sim, o cromossomo X é sempre de origem o quê? Sempre de origem materna, mas não foi isso aqui que permitiu chegarmos aqui à conclusão, beleza? Olha, os espermatozoides não apresentam o cromossomo X. Pessoal, se o homem, no par sexual do homem, eu quero que vocês lembrem, o par sexual do homem tem o quê? XY. É isso? Quando ele forma o espermatozoide dele, ou ele manda X, ou ele manda o quê? Y. Então quer dizer que um espermatozoide ou carrega X, certo? Ou carrega o quê? Ou carrega X, ou carrega o Y. Então falar aqui que os espermatozoides não apresentam o cromossomo X está errado. Pode apresentar sim o X. Então, a facilidade da pesquisa se deveu ao seguinte fato, o quê? Só as mulheres transmitem os genes o quê? Mitocondriais. E a partir disso, a partir dessa análise, eu consegui fazer essas comparações de forma clara, certo? Ficou certo, turminha? Eu espero que vocês tenham compreendido. Gabarito letra B, a FGV na pegada de evolução, de ecologia e de genética, certo? Compartilhe bastante nosso material. Qualquer dúvida, qualquer observação, coloque aqui, certo? Nos comentários, que vamos atender vocês da melhor forma possível, na medida do possível, é claro, certo? E coloque aqui suas observações, suas sugestões e compartilhe bastante nosso material. Inscreva-se no canal e até um outro momento, certinho? Tchau, tchau e até mais.